Fala trader, tudo bem com vocês? Marcelo Torres da iniciativa TradeWider aqui no nosso canal com mais um vídeo educacional para você, agora sobre definição de alvo. Por que é que eu estou fazendo esse vídeo? Primeiro, que é importante para nós, certo? E segundo, porque esta semana eu vi um trader fazendo também um vídeo sobre alvo e ele sugeriu dois alvos bastante simples com o intuito de ajudar aqueles que não são iniciantes ou que não têm nenhuma referência em como definir seus alvos. Então, ele trouxe para a luz, né, do dia a dia a possibilidade de ter duas opções. O problema foi que, confesso para vocês que eu não gostei muito. Por quê? Simplesmente porque não ficou assim embasado, não ficou forte. Eu achava que podia ter sido melhor, podia ter sido assim com um pouco mais de substância, porque já que o camarada não sabe nada, você entregar para ele qualquer coisa um pouco melhor ajuda, mas nem tanto, porque o índice de assertividade também é baixo. Tem que entregar algo um pouco melhor, e o que foi entregue não é tão complexo assim. Então poderia ter sido entregue de uma forma, digamos assim, um pouco mais robusta. Tá? Então a minha ideia aqui é apresentar para vocês o que foi sugerido, tá bom? E também aproveitar e mostrar a minha forma, e é a única que eu uso para definição de alvos, tá bom? Então, e é a mais assertiva. Já tentei vários outros, já tentei várias variações, mas no final do dia eu acabei ficando com o meu modelo, que é o FIBO-AB, tá bom? Então vamos seguir adiante aqui. Só lembrando, né, que essa análise é uma análise educacional, instrutiva, de forma alguma é um incentivo de investimento ou a última verdade em formato de definição de alvo. Tem várias formas, só que essa eu tenho usado, tenho ensinado para os meus alunos e eles têm elogiado extremamente bem. Depois que eu conheci esse formato, que eu testei, que eu validei, a pessoa que usava esse formato, acabou mudando um pouco, usando uma outra ferramenta para traçar também os níveis, né, de Fibonacci, e então ele acabou ficando com essa segunda opção. Eu tentei a segunda opção, vi a divergência que havia entre elas e a assertividade que a primeira versão tinha, que é o que eu chamo de FIBO-AB, tá bom? Então, vamos seguir adiante aqui, vamos mudar aqui de tela, e aqui então para o meu Trading System. Estamos aqui no meu Trading System. Vale a pena lembrar o seguinte, que esse Trading System é um Trading System completo que eu uso, vou fazer um vídeo só sobre ele. Tá? Eu não uso todas as indicações a todos os momentos, tá? Então vamos focar apenas aqui então num gráfico bem mais simples que está aqui. Eu vou tirar uma série de ferramentas que eu uso aqui para que ele não entre no nosso, e vou deixar o volume lá embaixo para ver se nos ajuda. Vou tirar até a média móvel e por que não a banda de Bollinger também, porque o foco aqui é só a gente traçar os alvos, tá? Então a gente tem aqui o Bitcoin na nossa tela, lembrando que essa ferramenta pode ser usada com em qualquer tempo gráfico, em qualquer ativo, independentemente do mercado que você estiver operando, forex, bolsa, opções, criptomoeda, enfim, escolha o sabor, ela funciona para todos os modelos, tá bom? Então vamos lá. O que é o nível de Fibonacci? O nível de Fibonacci são aqueles números mágicos, né, do nível de Fibonacci, que ajuda você a encontrar os níveis de pullback, os níveis de avançamento no movimento, e eu acho que é justamente isso que o nosso amigo quis colocar na roda. É como você faz. No caso dele, ele sugeriu duas coisas. Uma é você sempre olhar para a esquerda e buscar o suporte ou resistência anterior. Então, digamos aqui que a gente esteja nessa posição e a gente vê que está subindo aqui, certo?
A gente vê que do lado aqui direito está subindo. Então, a gente quer montar uma posição de entrada, já entrou, vamos dizer que a gente já entrou e que a gente quer definir aonde a gente quer sair. A gente tem várias formas de definir aonde a gente quer sair. Ó. Em termos de suporte, a gente tem essa resistência, falando em suporte e resistência, nós temos essa resistência que foi batida aqui e que foi rompida. Aqui era um ponto de saída, mas digamos que a gente vai entrar aqui, tá bom? Então nós teríamos, nesse rompimento dessa resistência, a gente entra, teria um ponto de saída aqui, teria outro ponto de saída aqui, teria outro ponto de saída aqui. Mas isso é muito genérico. Por quê? Porque o que me interessa mesmo são os suportes e as resistências de valor, aqueles que realmente têm um papel fundamental no movimento. Então, esse é um suporte de valor, é uma resistência de valor, perdão. Essa é uma resistência de valor, esse é um suporte de valor, esse é outro suporte de valor. Tá? Essa aqui pode-se dizer que é uma resistênciazinha de valor, mas os outros simplesmente fazem parte do movimento do mercado, tá vendo? Fazem simplesmente parte do movimento do mercado. Então, eles passariam a ser o quê? Talvez uma possibilidade de uma parada momentânea para continuação. Portanto, falar que todos os suportes e resistências são pontos de saída é um pouco falho isso, porque a gente tem que procurar justamente onde teve realmente uma inversão significativa do movimento. Tá vendo aqui, ó? Uma inversão significativa do movimento. Então, por causa disso, esse seria a minha melhor resistência e essa é a minha melhor resistência. Os meus melhores pontos de saída. Tá? Então, esses seriam os seus alvos. Dá até para traçar, né, aqui com a ferramenta aqui da TradingView, ó. Fica bem mais fácil falar um ponto de saída, outro ponto de saída aqui. Pronto, aí, ó. Teríamos esses dois pontos de saída aqui. Por acaso, esse ponto aqui bate com esse anterior, ou seja, quando ele resolveu aqui, ó, bateu aqui, resolveu romper, bateu aqui e voltou. Significa que esse cara é um cara de valor e esse, obviamente, que é o de valor porque teve uma grande virada aqui. Portanto, temos dois níveis aí. É esperar o preço. Digamos que nós entramos no rompimento. Nosso objetivo... Opa! Só um momentinho aqui. Nosso objetivo aqui era entrar no rompimento dessa resistência aqui. Ok? A gente entrou, ou... como eu havia dito no início, dessa resistência aqui, a gente entrou, vamos ver o progresso, subiu, corrigiu um pouquinho, tá subindo lá, bateu. Supostamente a gente sairia aqui na plenitude, ou seja, desmontaria ali o trade ou montaria aqui, sairia parcialmente, por assim dizer. Ou pode deixar o trade e ver até onde ele vai. Olha lá, segurou, respirou, opa, passou de novo, olha lá. Passou de novo. Aí a pergunta é, existe outra resistência aqui no passado que nos ajude? Existe. Então, vamos buscar essas resistências de valor. Uma está aqui. Podemos, de repente, pegar essa outra aqui que já foi ultrapassada. Então, basicamente, seria essa daqui, tá? Esse aqui, o topo mais ou menos. Essa daqui parece que tem muito mais valor, porque ela foi praticamente testada. Aqui foi só uma beliscada para fazer a grande queda. Aqui é aquele movimento de alta pegadinha, tá bom? Então, voltando aqui para o nosso trade, vamos ver aqui o que vai acontecer com ele. Subindo, olha lá. Tá andando lateral, subiu de novo, olha lá. Opa, avançou mais ainda. E aí, tem mais resistências aqui, ó. Não temos resistência lá para cima, olha lá. Não temos que buscar ainda mais no passado. Temos outros suportes que viraram resistência. Por exemplo, aqui seria um que ele deu uma corrigidinha e subiu, que não seria de tanto valor assim. E aqui teria outro também, que também não seria de tanto valor. Tá? Então vamos pegar esse aqui, ó, que foi uma guinada boa que ele deu para cima aqui. Foi testado. Então pode ser que aqui seja os nossos alvos. Então você está vendo que você vai buscando lá no passado possibilidade desse trade continuar evoluindo, tá bom? Mas
você está confiando no suporte de resistência que ele vai lá buscar. Então você está vendo aqui que é um pouco complexo, ó. Vamos ver se ele vai de novo. Tá querendo ir. Agora está enrolado. Parece que ele ficou realmente preso dentro desses dois níveis aqui. Vamos ver. Aí aos poucos fez a queda e acabou voltando, tá? Então assim, é uma forma de você usar, só que você tem que buscar os suportes e resistências de valor, são os mais importantes, ok? Vamos apagar tudo aqui, vamos agora para o segundo método aqui, que ele explicou, que era usar, vamos trazer de novo para cá, certo? Que era então usar aqui o Fibonacci de extensão, que você pode conseguir ele aqui, ó, esse cara aqui, ó. Você entra aqui, ele está aqui embaixo, ó, Fibonacci de extensão, tá vendo aqui, ó? E aí então o que você faz? Ele é de 3 pontos, começou, tá caindo, você tá vendo? Opa, deu uma subida, ó, quebrou de novo. Onde é que esse cara vai? O que você faz? Você tem diversas formas de colocar esse cara. Por isso que esse cara aqui é o que esse tipo de Fibonacci de extensão é o Fibonacci que a pessoa com quem eu aprendi está usando hoje. Mas você tem que pegar os 3 pontos. Já é difícil você pegar 2 pontos certos. Se você pegar 3 pontos e um deles estiver errado, você está aumentando a sua chance de erro. Testei várias vezes usar a extensão ao invés da retração e eu acabei ficando com a retração porque é muito mais assertivo e vai ser o terceiro modelo que eu vou te mostrar. Então, temos aqui o segundo modelo. Então, eu vou pegar, por exemplo, daqui para baixo. E aí, o que ele fez? Ele estendia, né, para o futuro aqui esse negócio sem dar um ponto. Ele tentava acertar o quê? Esse último nível aqui. Tá? Mas ele, como ele queria vir para frente aqui, ele ficava com esse nível solto. E aí você não tem precisão. O Fibonacci que eu uso, que eu chamo de Fibo AB, ele tem uma precisão praticamente franciscana, no olho da coruja. Pá! Então minha ideia aqui é mostrar para vocês que não pode ser colocado de qualquer forma. Mesmo que você, não, mas estava quase lá, mas não estava lá. Você tem que ter certeza com precisão onde é que esse cara vai. Então você clica de novo no último ponto. Pronto, agora você tem as extensões. Só que as extensões acabaram ficando curtas, certo? E aí digamos então que você entrou aqui nesse nível, tá? E aí vamos ver o que vai acontecer. Vamos andando lá, subiu. Olha como é que ele bateu bacana no nível, mas desde que você esteja acertado. Tá? Nós estamos aqui no gráfico de 5 minutos. Então ele deu esse estouro para cima, você tem que decidir. Entro, não entro, sai, não sai, como é que eu vou fazer aqui? Tá? Então você tem, agora você chegou num ponto preciso. Por quê? Porque eu peguei o primeiro ponto aqui embaixo, o segundo ponto aqui e o terceiro ponto aqui, todos com precisão. E aí o cálculo matemático é preciso e o nível dos alvos também é preciso. Então ele foi lá, atingiu, e aí você agora tem que decidir se você sai ou se você continua. E aí você resolveu continuar, bateu no próximo nível praticamente, olha lá, praticamente encostou lá. Tá? O que eu gosto de fazer, eu nunca deixo o meu stop gain em cima do nível, porque às vezes ele não vai lá naquela precisão. Eu, por segurança e bom mineiro que eu sou, eu coloco levemente abaixo. Se ele foi para cima, o choro é livre, né? Como diz a repórter lá da Maju, né? Como diz a repórter da Globo, o choro é livre. Então eu prefiro não chorar livre, porque a gente viu aqui, ó, esse ponto aqui foi quase lá, mas por um teco não foi. E aí, e se ele voltar e eu não for vendido ali, né? Eu não vendo ali e desfaço a minha posição, eu vou ficar chateado. Então eu coloco um pouco mais abaixo. Seguindo adiante aqui, vamos ver, lá voltou. Se eu estava na linha, acabou me estopando, legal, tô feliz. E aí vamos ver o que vai acontecer. Opa, começou a subir de novo. Aí você tem que decidir se você vai entrar. Mas perceba, não tem mais alvo daqui para cima. Você teria que entrar na ferramenta, liberar os mais alvos aqui, e não são todos os alvos que você vai liberar. Tá? Foi essa customização que eu fiz no meu Fibo AB e que ele é extremamente preciso, tá bom? Então você teria que liberar mais alvos aqui, senão acabou sua festa, você teria que mudar tudo de novo. Por exemplo, vamos pegar e vamos colocar aqui em cima o alvo de 3 pontos aqui, ó.
Vamos falar que eu vou entrar aqui de novo, tá? Pronto, coloquei lá. Aí ele traçou mais o futuro para mim ali. Vamos abaixar aqui, ó. Traçou o futuro, já fez lá 100% do movimento. Aí eu tenho que decidir se eu saio, mas veja que ele já não teve tanta precisão aqui, então você é levado a acreditar que ele pode avançar. Então você resolve ficar, ele avançou, ó lá, nível franciscano, ó lá, ó, na pinta da goiaba, no olho da coruja ali, ó, pá, acertou direitinho e você então conseguiu sair com o seu lucro. Mas você também pode escolher sair pela metade ou a fração que você quiser, né? 25%, 30%, 33%, 50%, 70%, 60%. Você tem o seu modelo de trade. Eu estou te entregando potenciais formas de alvo. Então você vai subindo, opa, subiu, pegou o alvo mais acima, você deixou e se deu bem. Por quê? Você está vendo que está entrando volume, então você está mais confiança, price action, velas grandes, então para que você vai sair, aquela coisa toda, certo? Só que aqui, ó, já te deixou aí um candle, um spinning top, um candle de dúvida. E aí, eu continuo, não continuo, eu saio, não saio, minha posição estava aqui, eu já saí, estou feliz, e aí? O que fazer? Meu stop estava lá, eu, por exemplo, acabei de comprar, imediatamente eu meto meu stop loss aqui embaixo e eu já sei onde é que é o potencial alvo, eu meto meu stop gain aqui, por vários motivos. Se o trade for bom, ele vai chegar perto e você tem tempo de arrastar para cima. Se o trade for ruim, o que vai acontecer? Ou não vai chegar lá, ou vai dar aquele tiro, né? Aquela violinada, tatum, e volta. Quantas vezes eu já fui estopado num trade que o meu stop gain estava posicionado, ele só foi lá e deu aquele tiro lá em cima. Pum, disparou, me pegou, saí do jogo e depois ele mudou totalmente a sequência e não subiu. Ou seja, eu fiquei extremamente feliz, daí eu não tive mais dúvida de que a melhor estratégia que tem é aquela aonde você mantém o seu stop gain posicionado. E aí, se você tiver tempo, você ajusta conforme a evolução do trade. Conforme for, você simplesmente desiste, certo? E vai para a próxima. Então, vamos ver aqui o que vai acontecer. Subindo, subindo, ela corrigiu um pouco, respirou. Opa, foi de novo. E aí? Entrou? Você vai entrar agora no próximo candle, né? Colocar uma compra aqui, segundo o Price Action, né? Ele deu aqui um candle não muito forte de alta, aqui já deu aquela força, então supostamente você põe uma compra aqui para o próximo candle te pegar. Mas e os seus alvos? Você não tem alvo. Lá vai você de novo traçar. Qual dos candles que eu uso? Ah, vou usar o candle que eu entrei. Então tá bom. Então vamos pegar aqui, 2, 3. Pronto, eu já tenho meu próximo alvo. Vamos esperar aqui, olha lá, abriu. Olha a pirulitada que esse cara deu. Olha a pirulitada. Foi parar lá no primeiro alvo aqui, ó. Ou seja, ele fez 100%, né? 100% aqui, ó. Ele fez 100% do candle de entrada e ainda foi lá no primeiro alvo oficial. Olha só a pirulitada que esse cara deu, a violinada que ele deu. Depois, o que ele fez? Enrolou, dúvida, não sei se eu vou. Opa, emplacou um sinal de que pode subir de novo. Ou seja, ele está fazendo um movimento aqui, né? Ele foi, fez aquele pequenininho, foi. Então ele só está pegando energia aí. Vamos ver. E você se posicionou nessa entrada aqui, certo? Você se posicionou aqui com o seu stop aqui. Então, no mínimo, o seu alvo já está no primeiro alvo de novo, ou você já colocou o seu stop gain no segundo alvo. Vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, começou a subir, pum, olha lá, você foi estopado ou no seu primeiro alvo, ou, né, no primeiro movimento aqui, ou você foi estopado no segundo movimento aqui. Mas veja que você tem que ficar construindo aqui toda vez os seus alvos. E aí, então eu vou ensinar para vocês, então essa é a segunda forma, usando o Fibonacci de extensão aqui no TradingView. Agora eu vou mostrar para vocês uma terceira forma, a forma que eu uso e que eu ensino para os meus alunos. Vamos lá. Vamos apagar aqui tudo de novo. Tá lá, ó. Então eu estou vendo aqui, o trade está descendo, topo, fundo, né? Topo, fundo, aí ele, topo, fundo,
O topo, na verdade, era mais para cá, né? Vamos voltar aqui, ó. Topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, que o topo mais alto, independentemente de ser na reversão, é o que conta, fundo aqui, e aí o trade começa a andar. Pô, deixa eu fazer com esse sinalizador aqui do TradingView que é melhor. Ó, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, quase comprometeu esse... Olha lá, opa, eita ferro, vamos lá, topo, fundo, pronto. Beleza, tá feito aqui o trade, tá feito aqui o movimento. Eu preciso então identificar a tendência, ok? Aí a tendência vem vindo aqui, começou a subir, já me dando sugestão que pode ser que esse movimento, ó, ele já começou aqui. Ó, você pode ver que estes dois topos estão praticamente nivelados. O fundo não, mas aqui já mostrou que ele está com uma intenção, uma expansãozinha um pouco mais para cima do que deveria. Aqui já te chama atenção. E aí nesse movimento também. Então você poderia ter já entrado aqui por causa desse candle, falando somente de price action, ou também você pode esperar mais um pouco, deu um gift aqui e você pode entrar aqui. Mas de novo, a tendência de baixa não acabou. Você não tem confirmação clara de que a tendência acabou, tá? Então, talvez valha a pena você aguardar essa agora sim, agora está confirmado que houve então a quebra da tendência, porque esse último topo foi rompido. Beleza? Então o que você faz? Você então pega aqui, ó. Você já sabe onde é que estão os topos e fundos aqui, certo? Aí quando você vem para cá, ele quebrou esse padrão de topos e fundos, certo? Ele quebrou o padrão de topos e fundos. Então, essa perna aqui é a perna que quebrou o padrão. Então, o que você faz? Você pega a perna anterior. Ou seja, você vai pegar esta perna aqui, porque esta daqui quebrou o padrão dessa queda, ok? Então, esse aqui vai ser seu ponto A, esse aqui vai ser seu ponto B, tá? Eu chamo de ponto A, ponto B, na verdade esse aqui seria o A e esse aqui seria o B. Só que a ferramenta da TradingView, ela... deixa eu escrever aqui, ó, ponto B é esse cara aqui e o ponto A é esse cara aqui. O problema é que a ferramenta da TradingView, ela faz você pegar o ponto B primeiro do que o ponto A, no caso da retração de Fibonacci, tá? Então aqui, ó, cliquei aqui no ponto B, cliquei aqui no ponto A. Olha a quantidade de níveis que eu já ganhei para cima, olha isso aqui. Lembrando que eu entrei aqui com base na ciência, né, matemática aqui do meu Fibonacci, eu calculei todos esses valores, inclusive está aí para vocês anotarem se vocês quiserem. É um valor fora do padrão normal de qualquer nível, tá? Mas são os níveis onde ele realmente busca e funciona. Então, voltando aqui, agora tem que expandir de novo aqui, né? Deixa eu colocar aqui, ó, ponto A, descer mais um pouquinho aqui, ó, ponto A e ponto B. Pronto, tá colocado, vamos ver. Vou fazer a minha entrada aqui, ó, na hora que eu romper isso daqui, eu estou entrando, ok? Vamos aguardar, vamos ver, vamos andar agora. Agora nós temos que andar para frente, não vamos perder isso não. Entrei, começou a subir, passei um apertinho aí e tal, tá? Começou a subir, ó, bateu no meu primeiro alvo, tá? Aqui, ó, bateu. Bom, eu não preciso nem dizer, né, que esse movimento, eu entrei aqui, de cara eu já bati no meu primeiro alvo. Olha a precisão franciscana aqui, ó, olha aqui, ó, olha aqui, bateu no meu primeiro alvo. Eu mal entrei, lembrando, a minha entrada foi tardia. Eu tinha que ter entrado na pior das hipóteses aqui, tá? Mas se eu quis ser seguro por causa da quebra da tendência, então eu deveria esperar, o que é correto. E eu estava certo, bateu no meu primeiro alvo. Eu poderia ter saído ali com um lucro pequeno ou apostado no meu segundo alvo. Coloquei meu stop gain aqui. Aí o que aconteceu? Pegou o meu primeiro alvo. Está mostrando que está com vontade. Vamos aguardar o movimento. Olha lá. Olha aqui, ó. Passou pelo meu segundo alvo, foi me buscar lá no terceiro alvo, ok? Foi buscar no terceiro alvo, vamos ver, vai continuar o movimento, vai continuar, não vai,
Olha lá, vamos ver. Tuf, passou pelo quarto alvo e praticamente tocou o quinto alvo. Aí, ó, praticamente tocou o quinto alvo. E aí ficou enrolando, e aí é aquela coisa, eu tenho que decidir aonde eu quero sair, certo? Eu tenho que decidir onde eu quero sair. Vamos ver a continuação, vamos ver a continuação. Tá enrolado, gráfico de 5 minutos. Vamos ver, ó, começou a subir de novo, passou, corrigiu. Aqui, ó, provavelmente quem colocou uma compra aqui, tá passando um calorzinho, né? Com stop aqui embaixo. Tá passando um calorzinho, vamos ver. Vamos ver se vai ser estopado, se não vai. Vamos ver, tá indo. Lembrando que você, ó, tecnicamente falando, você tem o nível 1, nível 2, nível 3. Chegando no nível 3 já é uma maravilha chegar no nível 3 aqui, ó, maravilha. O resto é risco. Não há garantias que você vai buscar níveis cada vez mais altos, tá? O mais seguro é o segundo nível. O terceiro você pode arriscar na sorte. Do buscar o quarto em diante já começa a entrar no risco de não conseguir chegar lá. Então se você entrou né? A gente entrou aqui, ó. Vamos dizer que a gente entrou nesse rompimento aqui, ó. Já tínhamos uma boa. O que eu faço? A partir do terceiro nível, eu entrei, o 3 está rendendo, eu começo a puxar meu stop gain. Vou puxando meu stop gain. Quando ele vem para cima de mim, puf, acabou minha festa, já saí, já fiz o meu lucro. Por quê? Porque a partir do terceiro alvo, o terceiro alvo já é muito bom ter chegado nele, tá? E a partir dele as chances são ainda menores. Portanto, eu sempre estou puxando o meu alvo junto com o movimento dos preços. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Olha lá, movimento lateral, lateral lá, não foi, olha lá, agora está caindo. Percebeu? Então, assim, quando você faz isso, você traça apenas um alvo, ou perdão, um Fibo AB para buscar os seus alvos. A partir dali você descansa, deixa o trade rolar. Você pode ver aqui, ó, o primeiro alvo foi perfeito, o segundo alvo ele chegou a exceder um pouquinho, o terceiro alvo também foi perfeito. Lembrando que o terceiro alvo já é muito. A partir do terceiro alvo, o seu risco aumenta cada vez mais que o trade sobe, ok? Então muita calma nessa hora aí. E aí ele vai subindo e você chega naquele movimento. Qual é a outra alternativa que você pode fazer aqui para você ter um pouco mais de segurança do seu movimento aqui, ó? Você pode pegar a primeira pernada, que foi essa daqui, ó. A primeira pernada, aí você pode pegar de baixo para cima e colocar aqui também. Eu não gosto muito, você pode ver que o máximo bateu lá, tá vendo, ó? Bateu no primeiro alvo. Só que você pode ver que eu tenho alvos intermediários meio apagados aqui, para eu ter uma referência do movimento. Olha como é que ele busca. Ele busca esses alvos intermediários aqui. Mas eu confesso que quando eu estico e vejo que ele está muito aberto, perdendo referências intermediárias aqui, eu prefiro voltar atrás. A outra coisa que você pode fazer é, depois que você teve a alta e teve o primeiro respiro para continuar subindo, você pode pegar esse pullback aqui como referência também, ó, para você ter alvos menores e mais precisos. Olha aqui, ó, olha aqui como é que ficou bacana. Olha aqui, ó, você teve o primeiro alvo, ele foi até metade do segundo alvo, voltou, depois ficou enrolando. Aqui, ó, foi lá no quarto alvo, precisamente ficou enrolando no quarto alvo, e a gente sabe que ele não vai muito mais longe e vai cair, mas ele testou de novo o quarto alvo, tá vendo? Mas eu sempre prefiro buscar o primeiro alvo, que é a última pernada antes da quebrada, tá? Qual quebrada? Quebrada desta tendência. Ou seja, esses topos e fundos aqui não foram respeitados, houve uma quebra a partir desse ponto. Quebrou esse nível, eu já pego o Fibo AB a partir desse ponto aqui. Há outras fontes que dizem o seguinte: qual foi a última grande pernada? Então eu tinha uma pernada grande vindo aqui, última pernada grande vindo aqui, né? Veio uma lá de cima, a última pernada grande veio aqui e a última veio para cá. Então você pegaria o B aqui e o A aqui, tá? Ou seja, você levaria o B lá para cima. Vamos ver como é que ficou o resultado. Olha aqui, ó.
Ó, você ficou meio sem ação nesse primeiro movimento, meio sem referência. Apesar desse primeiro alvo intermediário aqui, ó, ter sido alcançado com uma precisão absurda. Tocou. Aí ele vai lá para cima, eu já tenho aqui 3 alvos para ele buscar, mas você vê que não tem tanta precisão. Aí ele veio aqui e acabou não chegando, tá vendo? Quanto mais você abre a distância que você tem, pior fica. Então, eu sempre faço isso e é o que eu ensino para meus alunos. Tendência de baixa, quando essa tendência for quebrada, pega a perna anterior. Pega a perna anterior e traça seu fibro AB. Portanto, eu pego o maior topo que teve, o menor fundo que teve, pronto, traço meus alvos aqui e vejo o movimento continuar, tá bom? E aí você tem os seus alvos. Esse eu tenho usado muito, a gente pode pegar um outro movimento. Vamos pegar esse movimento de queda aqui, ó. Então, ó, ele estava subindo, né? Topo, fundo, topinho e fundinho. Mas esse topinho aqui que quebrou a sequência, certo? Então eu vou pegar o candle 115 como topo e o candle 117 como fundo. Então aqui vai ser meu A e aqui vai ser o meu B para eu traçar esses níveis da queda. Vamos ver como é que vai ficar? Então eu levo o meu A para cá e levo o meu B para cá, certo? Vamos ver os alvos que a gente conseguiu aqui. Deixa eu abrir a tela para vocês, vamos ver aqui, ó, como é que ficaram os meus alvos aqui. Aqui, ó, eu tenho A, eu tenho B, aí ele pegou e subiu, respirou, veio no meu primeiro alvo, respirou, veio no meu segundo alvo, enrolou no segundo alvo, quebrou o padrão e subiu. Ele já era para ter descido mais ainda, né, feito aqui os candles até tocar o terceiro alvo. Essa enrolação aqui, ó, já te indica que provavelmente pode rolar uma reversão, mesmo porque ele fez 2 topos mais altos. Geralmente esse topo deveria ter ficado nessa casa aqui, que na verdade ele tentou fazer, né? Ó. Na verdade ele tentou fazer esse topinho aqui, só que aí quando abriu ele fez uma compra gigantesca, o comprado mostrou uma força e quebrou esse padrão. Então teoricamente você pegaria esse topo com este, ou seja, os dois estão praticamente alinhados. Houve uma ameaça. E aí depois do fundo, houve uma enrolação mostrando que teve. Então, assim, é mistura do price action com análise técnica, tá? Quanto mais técnicas você usar, melhor. Então, vocês viram, ó, meu alvo foi alcançado, e aqui era 100%, tá? Então, eu ainda não tinha um movimento para aqui. Então, os alvos foram traçados, ficou enrolando no alvo. Este movimento que acontece para baixo é movimento de pegadinha, porque todo mundo acredita que ele vai continuar caindo por causa dessa tendência, por causa desse candlezão aqui, e aí ele cai com tudo, o pessoal coloca mais compra aqui, coloca os seus stops aqui, e aí ele vem e estopa todo mundo. Tá bom? Então, tem várias pegadinhas, as lições são muito grandes aqui. O que importa é que ensinei para vocês 3 formas de calcular o FIBO-AB. Eu só uso os alvos, perdão, mas eu só uso o terceiro método, que é o FIBO-AB. Depois que eu ensinei os meus alunos, eles também passaram a adotar o FIBO-AB e adoraram o negócio, tá? Então aqui, ó, aqui eu já consigo traçar outro FIBO-AB agora para cima. Não, peguei errado, espera um pouquinho, esse cara vem aqui para baixo. Então o que eu fiz aqui, ó? Topo, fundo, fundinho. Esse cara quebrou a perna, certo? Então eu vou usar essa última pernada para fazer o meu FIBO-AB. Aí eu traço ele para cá. Aqui, ó, ele pegou no meu primeiro alvo e reverteu. Por isso que eu falo com vocês, pessoal. Olha só, aqui é um exemplo clássico. Foco em deixar o seu stop gain lá. Depois, conforme for, você entra de novo. Mas, de novo, não é uma regra, vai muito da cabeça de cada um. Agora, tem outras formas, quando você não consegue achar a última pernada, por exemplo, eu costumo pegar o candle de reversão. É uma outra forma de você fazer. Você pode pegar o candle de reversão aqui, tá? Então, você tem aqui, ó, o primeiro alvo, o segundo passou, o terceiro passou, o quarto passou, ele foi praticamente no quinto alvo aqui. Tá bom? Então tem diversas formas de você traçar. Lembra, você pode pegar a primeira pullback e colocar lá também, olha lá, ele fez o alvo certinho.
aí fez um candle de reversão de pegadinha e começou a cair, tá bom? Geralmente quando você já tem o primeiro movimento, que houve aí um pullback bastante maduro, né? Ou seja, subiu, pullback, subiu, pullback, subiu, você pode transferir o seu FIBO-AB. Eu, às vezes, quando eu estou indeciso, vamos dizer que essa perna que eu usei para fazer meu FIBO-AB, eu falo, olha, eu vou usar essa perna porque eu não tenho outro, mas eu não gostei dela, ela está muito estranha. O que você faz? Espera um novo movimento te dar um pullback. Quando você tiver o pullback, você vai lá e pega esse pullback da nova tendência. Também te ajuda muito a acertar os seus níveis de alvo. Tá bom? Todos calculados na modalidade Fibonacci e todos calculados de uma forma matemática. Tá? Então não tem como errar. Fibonacci é aquela coisa. E você tem que testar. Você vem, né? A última pernada foi aqui. Aí você fala, pô, deixa eu ver se ele está indo bem. Aí você começa a ver se está conferindo. Não estou gostando desse cara aqui. Pô, e se eu pegar o candle aqui, aí você dá uma analisada, não, ficou muito raso. Eu acho que eu vou pegar o primeiro pullback que ele fez, deixa eu ver. Ah, não encaixou melhor. Pronto, fica com ele, tá? Você como analista, você precisa fazer algumas avaliações antes de você falar, não, tracei, tá bom. Tá? Porque lembra, o movimento tá lá. O cálculo do Fibonacci tá lá. A única forma de errar é se você pegou o ponto A e o ponto B do FIBO-AB errado. Se você pegou o ponto errado, você vai ter medições erradas, tá? Então vale a pena você então pegar o seu ponto, né? Depois que você entrou, que você já fez a compra, ou você está vendo que está movimentando, você está esperando dar o sinal de compra, você já pode ir traçando o seu FIBO-AB. Eu faço isso quando abre o trade do mini contrato, eu olho e começo a calcular. Eu pego o ponto do último dia de ontem com o primeiro ponto de hoje. Se estiver descendo, eu pego a máxima com a mínima do primeiro candle. Aí no segundo candle eu já vejo se está indo, mas há a possibilidade de você pegar apenas a máxima mínima do primeiro candle do dia. E aí eu traço essa também e eu vejo qual delas está dando mais precisão. Ah, esse aqui que está dando precisão, eu vou e tiro o outro. Geralmente é o primeiro candle do dia, mas eu faço o meu deverzinho de casa, porque uma vez fazendo isso a chance de acerto é enorme. Mas, de novo, Fibo não erra, movimento dos preços não erram. Quem erra é o analista que não pega o FIBO-AB com os dois pontos corretos, tá bom? Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí desta análise, tá? Dessa modalidade de você pegar aí o seu FIBO-AB. Caso você tenha gostado, considere deixar o like aí, porque você sabe, o YouTube, quanto mais like eu tiver, mais ele dissemina aí os meus vídeos e mais gente a gente pode trazer para dentro do clube aí, da nossa plataforma aqui, do nosso canal, e também compartilhe, por que não, com os seus amigos. Você sabe que tem aquele camarada lá que está tendo certa dificuldade, porra, o negócio está começando a subir, ele começa a bobear, eu já saio. Não, ensina para ele, ó, temos uma forma agora bastante precisa de achar na verdade são três, né? Eu peguei os dois do outro colega que ensinou, só que eu ensinei de uma forma mais precisa, e tem esse terceiro método que é um único que eu uso e que eu prefiro que eu acredito e que eu prefiro usar. Já testei vários, tá? Mas esse disparadamente, entre eu e meus alunos, disparadamente é o que a gente usa e raramente a gente usa. Eu confesso, eu não uso nenhum outro modelo. Portanto, tá aí 3 modelos para vocês. Espero que seja interessante para vocês. Espero que seja lucrativo para vocês, tá? É uma forma boa da gente se proteger e ganhar neste mercado. Agora, vale a pena só comentar, né? Que deixa eu voltar aqui o gráfico rapidinho, espera um momentinho, tá aqui, ó. Vale a pena, a gente fez a brincadeira calculando essa alta. Essa alta aqui totalmente, olha aqui, ó, totalmente manipulada, totalmente nada a ver, tá? Então, e mesmo assim a gente ainda conseguiu ter bastante precisão. Agora, quando você pega o mercado movimentando de uma forma suave, de uma forma normal, de uma forma que a gente chama, né? O mercado está técnico, né? Ou seja, se o seu ativo estiver se movimentando de forma técnica, o que acontece é que a precisão chega a ser absurda. Chega a ser absurda. Ele praticamente toca, corrige, aí ele vai para a próxima. Toca, corrige, aí ele vai para a próxima. Toca no alvo, corrige.
Entendeu? É bacana quando você tem um mercado operando naturalmente. Agora, quando o mercado começa a manipular igual essa retona que a gente está vendo aqui, ó, essa alta aqui, é difícil qualquer modelo matemático funcionar num movimento desse. Mas ainda assim tem os seus pontos de precisão aí para levar em consideração. E aí vale a pena olhar outros indicadores, ver o volume, que o volume está excedendo, né? Está superando, para falar a verdade, aqui o movimento normal. Colocar aqui a média móvel de 20 períodos, olha só, superou e muito a de 20 períodos. Você fala, opa, tá animado, tá animado, tá animado. Aí você monta a posição e vai embora, tá bom? Bom, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Se vocês gostaram, então deixa o like de vocês aí. Eu vou ficar bastante agradecido, ok? Então, fica aí, então, uma dica para vocês. Agora é showtime. Aquele abraço aí.